Muito bem, muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite. É muito interessante e é muito importante para nós poder participar neste debate. Estamos a falar de questões do ensino superior. Eu vejo aqui várias caras do ensino superior. Eu sou do ensino não superior, ainda por cima daquele que tem a ver com os acordes dissonantes, de que o Zé Leandro falou ainda agora, e eu diria que os acordes dissonantes também podem ser coisas belas, como nós sabemos, porque a dissonância, aquilo que gera é um frisson nos corpos físicos, mas que leva, isto é, ao longo de todo o tempo, ao longo da nossa história, a dissonância foi adquirida como qualquer coisa dela. Bem, já o Bach a utilizava de forma fantástica, mas ela foi adquirida e, portanto, e aquilo que nós estamos aqui a fazer é um exercício eventualmente dissonante, mas é aquele que resulta da utilização da democracia, e não há dissonância mais bela do que aquela que nós podemos fazer da construção das ideias. Nós, quando colocamos esta questão a questão do ensino superior, colocamos-la numa plataforma de direito humano e, portanto, nós consideramos que o acesso aos elevados graus de ensino é, de facto, um direito humano e não pode ser encarado como um luxo. O que nos quer parecer é que hoje o emprego docente, tanto do ponto de vista da universidade, mas em toda a trajetória do ensino português, está a ser utilizado apenas como uma mera utilização de recursos humanos, isto é, de alguma forma indiferenciados, humanos porque têm animação, porque têm dois olhos, uma cara, isto é, e uma inteligência que faz funcionar. Mas nós pensamos que, de facto, aquilo que nós temos assistido é, ao nível do ensino e do ensino superior, muito particularmente, com grande violência, a uma descaracterização daquilo que é a sua função. E a função do ensino superior é a de trazer ideias para o nosso mundo, a de criar uma universidade e uma universalidade que faça com que o país seja desenvolvido do ponto de vista económico, do ponto de vista científico e do ponto de vista intelectual, cultural e humano. Isto é, portanto, a universidade não é uma ferramenta do desenvolvimento económico, entendido como tal, isto é, que desenvolvimento económico é que pode gerar um estudante de filosofia o máximo possível. Uma vez perguntavam a um grande magnata norte-americano quais eram os técnicos de marketing que ele utilizava para a sua empresa. Ele disse: técnicos de marketing, não preciso disso para nada. Isto é sem desprimor para o técnico de marketing. Não sei se há aqui algo. Não preciso disso para nada. Eu preciso de tipos de filosofia, de história, de astronomia. Preciso de tipos que saibam como é que o mundo funciona e como é que as cabeças das pessoas funcionam. E, portanto, quando nós estamos a falar de ensino superior, estamos a falar de regime. E não há nada mais chocante para nós quando estamos a falar de regime do que falarmos do RGES. O RGES acaba por instalar um regime que é o regime essencial para a criação de um mundo em que aquilo que é essencial para as empresas, digamos assim, não é aquilo que é essencial para a humanidade. E se nós pensarmos que o mundo tem que servir as empresas e não que as empresas têm que servir ao mundo, então chegamos ao RGES facilmente. O RGES é um instrumento fantástico para inverter tudo aquilo que deve ser a função universitária. Ora bem, portanto, nós consideramos que o RGES faz um primeiro ataque, que é um ataque importante à autonomia e à democracia das instituições. Isto é uma questão de regime. E, portanto, quando tu ataca a autonomia através do subfinanciamento e através de outras medidas restritivas, o que ele faz, de facto, é orientar as instituições de ensino superior para qualquer coisa que é exterior a elas próprias. Não faz com que as instituições de ensino superior sejam um organismo vivo, um organismo dinâmico, um organismo gerador de consonâncias e as tais dissonâncias de que o Zé falava muito bem, mas faz outra coisa, faz das instituições apenas um instrumento que alguém há de tocar. E isso é criminoso, porque as universidades, de facto, são organismos que conseguem tocar, conseguem produzir os tocadores, conseguem produzir os instrumentos, conseguem produzir as cordas dos instrumentos e conseguem fazer dentro do seu meio, até conseguem produzir em Portugal, e já lá chegaremos, a investigação científica quase toda do nosso país. É terrível. É terrível e é maravilhoso. E, portanto, é ao encontro desta maravilha que nós consideramos que devemos ir, temos que ir ao encontro da maravilha e ir ao encontro da desgraça. De facto, aquilo que se pretendeu foi privatizar e mercantilizar as instituições. Fazer delas apenas um nó numa longa cadeia de valor, como se costuma dizer, uma cadeia de valor que não tivesse a ver com aquilo que é a universidade e que é a instituição universitária, o ensino superior em geral, o politécnico e eu não distingo aqui, que é fazer com que estas instituições gerem paradigmas, gerem realidades sociais, realidades económicas, realidades ideológicas, as mais diversas realidades. Isso não acontece. E, portanto, estão a privatizar aquilo que se consegue é fazer o tal instrumento, mas não as mãos que o tocam. Ou melhor, as mãos que o tocam para o instrumento que os outros dizem qual é.
de facto, nós todos já aqui dissemos uma coisa que é uma palavra-chave de toda esta questão, que é o subfinanciamento público. O subfinanciamento público é a primeira medida para que nós tenhamos que viver, ao fim e ao cabo, da mesada do pai. Nós podemos tocar uma violinada, como eu poderei fazer ali em baixo, na baixa, conseguirei ter algum dinheiro, mas não serve suficiente, não vou conseguir arranjar uma casa. Vai ter que ser o paizinho a dar-me a mesada. E para o pai me dar a mesada, vai-me dizer o que é que eu devo tocar lá em baixo, na baixa. E isso é muito chato como o diabo, porque de facto as instituições do ensino superior não precisam que lhes ensinem de que forma, que música é que se toca, toca a música que quiser, e a música que é capaz de tocar, e que isso é fantástico. E portanto o subfinanciamento é uma coisa terrível. E depois temos outra coisa ainda mais perniciosa, que é a gestão, e o RGES é um instrumento que regulamenta também a gestão dos serviços de apoio aos estudantes. E através dos serviços de apoio aos estudantes nós estamos a estabelecer uma diferença entre aquilo que é o acesso democrático e aquilo que é o acesso privilegiado. E a universidade não pode ter um acesso privilegiado. Essa foi das maiores conquistas do 25 de Abril. E, portanto, não se pode resolver a questão universitária sem resolver a questão dos estudantes. Os estudantes são o sangue da universidade também, como os professores, como toda a gente. Mas os estudantes são aqueles que entram na universidade com sonhos. E isso é uma coisa fantástica. Quando nós tratamos os sonhos de uma forma mercantilizada, estamos a estragar de facto. E, portanto, o subfinanciamento persegue, sobretudo, um objetivo ideológico. Nós consideramos que um regimento que acaba com os órgãos democráticos da universidade e cria um Conselho Geral não é um órgão que mereça a nossa confiança. Nós consideramos que a universidade e a autonomia universitária merece que seja feito que seja feito no seu interior a discussão e a concretização daquilo que são as grandes ideias universitárias. Não tem de vir um tipo de um banco dizer para que a universidade serve, que é isso que mais tarde ou mais cedo, enfim, já vai acontecer quando sabe. E, portanto, o financiamento externo, como eu já disse, vai presidir as escolhas que não são as escolhas que a universidade possa querer fazer. E, portanto, a universidade tem que ser mesmo financiada pelo Estado. Eu lamento se isto é uma coisa que parece retrógrada do século XX, direi. A universidade tem de ser financiada pelo Estado mesmo. Isto é, só o financiamento do Estado é que pode garantir às universidades autonomia na decisão, autonomia na condução, autonomia do seu papel social também. E, portanto, não é o Conselho Geral que tem que decidir, é a universidade toda que tem que decidir. A universidade chega a eleger o reitor, que pode ser este ou aquele ou aquele outro, de acordo com lógicas que podem não ser as lógicas da importância universitária. E não pensar a universidade como um corpo autónomo é qualquer coisa de muito paternalista, no mau sentido da palavra. E, portanto, a universidade é um instrumento autónomo. Chegamos à casa de cada um. Eu não sou, como vos disse, não faço parte da comunidade universitária, mas tenho cá em casa uma que faz. E a uma que faz cá em casa, que está cá em casa, coitada, se ela me falar nisto, está a enrolhar comigo, mas de facto ela é bolseira de investigação. O que é que são os bolseiros de investigação? Está ali o Peixinho que saberá dizer destas coisas e ali o Cardina também. O bolseiro de investigação é uma peça de um sistema que produz investigação científica. A investigação científica não é uma brincadeira. E não é algo que possa ser tratado ao nível da carreira profissional como uma brincadeira. A pessoa cá de casa que está neste caso tem 27 anos. Já gostava de ter, provavelmente, nunca lhe perguntei, mas acho que sim, gostava de ter uma vida autónoma, gostava de não depender de um projeto que alguém determinou, que vai ser um projeto com uma duração determinada e depois vai acabar provavelmente em nada. E, portanto, esta questão que nós colocamos do aparelho científico, nós temos uma sorte do diabo, e os ministérios têm tido uma sorte, é que estes indivíduos que trabalham por 1000 euros a fazer investigação de alto nível, muitos deles, os tipos têm brilho no trabalho. E um país que utiliza as pessoas pelo seu brilho é uma vergonha de um país. E, portanto, nós temos que colocar a questão, desculpem lá, eu, como estou um bocadinho de fora, acabo por não ir àquela parte muito, como é que é dizer, muito especializada da vossa vivência, mas àquilo que é a observação, também como personagem político, daquilo que eu quero observar naquilo que vem à minha volta, que está à minha volta, do mesmo modo que eu quero que a cultura funcione com financiamento para financiar. O Zé sabe que nós temos hoje jovens músicos como nunca tivemos no nosso país. Mas nós não temos onde os colocar. Nós temos jovens no nosso país que sobram, assim como os cientistas, também vão sobrando. Porque às vezes o seu perfil, que é um perfil que se enquadra na autonomia universitária, não se enquadra nos projetos que são financiados pela União Europeia.
E como nós vivemos num país de projetos, não é um país de projeto, é um país de projetos, nós, projeto a projeto, vamos projetando as pessoas para o olho da rua. E, portanto, esta circunstância, que tem muito a ver com a vida das pessoas, é qualquer coisa que não terá, provavelmente, de muito, como é que é dizer, não estou a particularizar nesta ou aquela situação, como vocês saberão fazer, mas estou preocupado, porque eu também preciso do saber universitário, e preciso do saber universitário na sua totalidade, não naquilo que é a condução do que se acha que deve ser esse sentido universitário. Por isso nós consideramos que a primeira questão, no PCP, consideramos que a primeira questão que se coloca é a de inverter, e eu escrevi aqui algumas coisitas enquanto fui ouvindo, inverter o ciclo de subfinanciamento do ensino superior. E, portanto, nós temos que gerar, de facto, novas leis do, ensino, do financiamento, e as organizações têm que perceber que têm que sentir que têm o financiamento suficiente para funcionar. Numa conversa na reitoria, há muito pouco tempo, no quadro desta campanha eleitoral, dizia-nos um alto responsável da reitoria, que na altura do governo PSD-CDS, a universidade foi obrigada a pagar a contribuição da Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, essa fatia do seu orçamento foi para a Caixa Geral de Aposentações, não lhe foi restituída pelo Estado e ficou sem fazer parte do bolo que a universidade tem para funcionar. As propinas foram durante muito tempo, e serão ainda, obviamente, uma fatia importante do financiamento. Não pode ser. O estudante não é um custo, o estudante é um investimento. Um estudante universitário é um investimento e, como tal, deve ser encarado. Nós temos imensos países no mundo em que estes estudantes são universitários. Olha, vou-vos dar um exemplo. Não preciso ir para os países socialistas em que eu estudei. Posso ir, por exemplo, para a Alemanha, para onde vão quase todos os nossos alunos do conservatório que precisam ter um ensino de alta qualidade gratuito. É para lá que eles vão. E é para lá que eles fazem grandes profissionais e ninguém lhes pede nada, a não ser que sejam grandes profissionais. É uma boa ideia, na nossa opinião. Depois, temos aqui também uma questão que é fundamental, que é consagrar uma verdadeira gestão democrática das instituições de ensino superior. E, de facto, nós consideramos que esta consagração é fundamental. A democracia normalmente é uma parangona, mas é tida como uma má ideia, que é uma coisa esquisitíssima. Aliás, basta ir aos debates televisivos e nós vemos que a democracia não é minimamente respeitada. A igualdade na exposição das necessidades e na exposição das propostas não existe. E, portanto, a gestão democrática é, de facto, uma forma fantástica para as instituições do ensino superior poderem chegar à conclusão daquilo que querem realizar. E nós temos que partir do princípio que homens como Anel Leitor são homens mal vistos, isto é, mal quistos na sociedade em geral e no ensino superior em particular. Isto porque consideram, como eu ouvi aqui há dias na televisão, dizer que nem pensar em transformar uma bolsa de investigação num contrato de trabalho. Porquê? Porquê é que não se pode transformar, porquê é que não se deve transformar uma bolsa de investigação de uma pessoa que é necessária à investigação científica num contrato de trabalho? E porquê precarizar os professores? Porquê é que não se celebra contratos com professores que são, ao fim e ao cabo, importantes peças num sistema educativo inteiro? Porquê é que se tem que precarizar? Porquê é que o programa de regularização pré-PAP não chegou ao fim da sua intenção? Foi uma boa ideia e uma má aplicação. Boas ideias e má aplicações temos ao longo da história da humanidade, milhões delas, mas já agora que não nos calhem no nosso sítio, não é? Portanto, e o combate a todas as formas da precariedade é muito importante. Porquê? Porque as pessoas que estão, isto não é transversal a toda a sociedade portuguesa, depois vêm as externalizações. Qualquer dia fazem como nos hospitais. Chega uma carrinha de professores universitários para descarregar à porta das faculdades, como se faz hoje nos bancos de urgência dos hospitais. Isto é qualquer coisa de enxovalhante da nossa vida, a sério. Nós não podemos falar disto senão com um humor negro, porque isto não se faz a ninguém. A questão do reforço da ação social direta é outra proposta que nós temos, que é importante, portanto, aumentando o valor das bolsas de estudo e aumentando o lapso dos estudantes elegíveis, portanto, é importante que isto seja feito até de forma direta pelas universidades, que têm, de facto, uma capacidade de visão relativamente às questões dos seus estudantes que deve ser valorizada. Esta coisa de desconfiar das instituições públicas é qualquer coisa que não é recomendável. Tem que se confiar nas instituições públicas. E, por último,
Não por último, por penúltimo, nós consideramos que é necessário promover um amplo debate nacional sobre a distribuição geográfica das instituições de ensino superior público, com ofertas formativas diversificadas, privilegiando uma efetiva rede pública, assegurando que nenhuma instituição pública seja encerrada. É importante esta ressalva, porque a tentação pode ser grande. E, portanto, reforçar a rede de centros de investigação, criando condições para a plena integração dos institutos politécnicos no sistema científico e tecnológico nacional. Li aqui que está muito bem escrito e eu pareceu que era melhor assim. E por último, aí sim, dizer-vos que nós temos que substituir mesmo o regime de bolsas de investigação científica por contratos de trabalho. E temos que revogar o estatuto de bolseiro de investigação e assegurar, de facto, um desenvolvimento efetivo, a sério, público, de investigação e desenvolvimento. E penso que, de uma forma resumida, pedindo desculpa se me alonguei e se disse coisas que não estavam dentro daquilo que é a nossa discussão, mas, de facto, eu penso que, esqueci-me de uma coisa, do alojamento estudantil, acho que não falei dele. Onde de reparar, eu não quero dar exemplos estrangeiros porque parece mal, mas vou dar Manel, um. tu, se não te importavas, era só para ires Só para concluindo e concluir, não nós prejudicar. precisamos de facto criar condições Ok. para que se trabalhe bem nas universidades, para que se estude bem nas universidades e para que se viva bem nas cidades onde nós precisamos de viver, uma vez que estamos nos lugares do pensamento e da prática universal. Muito obrigado e desculpa.